Um dos maiores mistérios que ainda existem hoje em dia na obra de One Piece. Um momento da história que quase ninguém sabe o que ocorreu e quem sabe controla até hoje o mundo inteiro. O que é o século perdido? だがお嬢さん、慌ててはいけない。君たちの船で一歩ずつ進みなさい。我々もまた、大原もまた、少々急ぎすぎたのかもしれん。君たちに今ここで、歴史のすべてを私が話しても、今の君らには何もできやしない。ゆっくりと世界を見渡したその後に導き出す答えが我々と同じとも限らない。 Gente, o último vídeo foi recebido por comentários incríveis de vocês, diversas ideias de vídeos e coisas bem bacanas, por isso esperem algum desses vídeos que vocês pediram nas próximas semanas. Provavelmente eu vou lançar esse vídeo daqui e mais um que eu já tinha em mente, e depois eu vou tentar dar um pouco de ênfase nos vídeos que vocês sugeriram. Então, esperem, aguardem. Eu queria agradecer demais, e inclusive entra no Discord do canal e segue a Twitch também lá, tá na descrição. O microfone novo chegou, é esse daqui que vocês estão me ouvindo. Então eu vou fazer bastante live por lá, bora pro vídeo. E bem, o século perdido está diretamente ligado com o fim de One Piece, o que vai acontecer no final, o que ocorreu no século perdido. E tem uma teoria rolando bastante na internet sobre o olho direito de Jiraiya e o One Piece estar no fundo do buraco de Enies Lobby. Inclusive ela faz bastante sentido. E eu não trouxe um vídeo dela pelo motivo de que muita gente já tá fazendo vídeo sobre. Mas se vocês quiserem vídeo dessa teoria, me deixem sabendo aqui pelos comentários. Mas tirando esse de lado, o século perdido é até hoje uma coisa como um grande paredão de névoa na nossa frente, que faz a gente não ter certeza do que ocorreu. Mas já sabemos algumas coisas que vimos durante o anime. Podemos usar para criar teorias, assim como ideias do que pode ter ocorrido. E para começar, o século perdido é um período de 100 anos que ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que houve nesse meio tempo, somente que ele ocorreu de 800 a 900 anos no passado, fechando esses 100 anos. Uma óbvia coincidência é que todos os rastros desse período foram apagados, e logo após seu término, a instituição que hoje nós conhecemos como Governo Mundial foi formada. Existe um porém nesse meio de que tudo foi apagado, pois até hoje existem rastros dessa história, escrita por uma língua morta. Essas escrituras recebem o nome de Poneglyphs, tendo um total de 30 no mundo inteiro, 9 deles contam essa história perdida. Estes são comumente conhecidos como Real Poneglyphs. Dentro desses 9 ainda existe um deles que conta a história por completo num grande resumo total. Mesmo sabendo da existência deles, porém não é tão fácil de descobrir a história perdida, pelo motivo primeiro de que eles estão espalhados por todo mundo, principalmente dentro da Grand Line, onde a navegação é dificultada e dar a sorte de chegar em locais específicos nem sempre se sucede, mas também pelo fato de todos estarem escritos, como eu falei, em uma língua morta, uma língua anciã que após o período do século perdido já foi esquecida pelo mundo. As únicas pessoas que podiam ler esses poneglyphs eram os historiadores de Ohara, essa mesma porém que foi destruída por um chamado da destruição, já que as pesquisas envolvendo essas escrituras antigas são estritamente proibidas pelo governo mundial. Com sorte, uma pessoa de Ohara conseguiu escapar, e essa pessoa sendo Nico Robin, a atual arqueologista do bando de Chapéus de Palha e atualmente a única pessoa conhecida capaz de ler os poneglyphs. Foi isso inclusive que ela concebeu a recompensa de 80 milhões de berries. Existem outros métodos de extrair a informação de poneglyphs, mas no entanto, esses não são confirmados de nenhuma maneira e só temos especulações sobre, sendo um por meio da voz de todas as coisas e o outro por um suposto despertar da tribo dos três olhos. As escrituras antigas não só falam do século perdido, mas também passam informações diferentes, como por exemplo a localização das três armas antigas, Plutão, Poseidon e Uranus, que são ditas por serem um elemento chave do século perdido. Inclusive Crocodile estava à procura de uma dessas três armas lá em Alabasta. O governo mundial ainda usa essas três armas como uma desculpa para a proibição do estudo de poneglyphs, pois seria muito desastroso se as mesmas fossem reavidas, apesar de que pelo que já sabemos, não é só isso não. Recentemente em um ano ainda obtivemos o conhecimento de que quem fez os poneglyphs foi a família Kozuki. Inclusive, Wano é desligada do restante do mundo e pratica um isolamento do mesmo, mas no passado ela era ligada com o restante. O corte de laços se deve a algo que provavelmente ocorreu no século perdido, e segundo Oden, é essencial para que Wano e o mundo se reconectem para ambos andarem para a nova era, e que seus portões precisam ser abertos antes que Joy Boy retorne. Um último ponto sobre o Wano é que ninguém lá dentro sabe realmente por que eles estão desligados de todo mundo. O fato de Wano estar conectado com o mundo antes do século perdido provavelmente nos diz que eles eram aliados do grande reino antigo. Esse reino era o dominante antes da existência do governo mundial. A primeira pessoa que nos mencionou algo sobre ele foi o Professor Clover de Ohara. Ele e o restante dos pesquisadores conseguiram descobrir várias coisas, e o que ele nos diz pelas suas próprias palavras é:
Parece que eles já tiveram um poder enorme, mas todas as informações sobre este reino foram apagadas implacavelmente. É provável que as pessoas tenham entendido que seriam destruídas por essa aliança de nações, mais tarde chamada de Governo Mundial, e como tal, eles esculpiram a verdade de sua existência em pedaços de pedra que sobreviveram até hoje. Sem dúvidas, as chamadas armas antigas podem destruir este mundo. No entanto, o mais importante, a história revelará que a própria existência e ideia deste reino é de fato o que o governo mundial mais acha ameaçador. Ainda não sabemos a natureza dessa ameaça, mas a chave é o antigo reino e o seu nome é... não sabemos. Infelizmente, Clover foi baleado antes de poder terminar essa frase, e foi então que Ohara foi completamente devastada em um genocídio deliberado, onde somente Robin, como mencionei antes, escapou. Infelizmente, ela não sabe de tudo que os antigos estudiosos de Ohara conseguiram descobrir, como o nome do reino antigo, por exemplo. E essas ações do governo mundial provam pra gente a ideia do professor Clover, já que eles não queriam nem que o nome antigo do reino fosse mencionado em voz alta. E tudo isso nós só podemos supor e pensar quase que até Segunda Ordem, que está diretamente ligado com a Grande Guerra, que ocorreu no século perdido. Essa guerra foi envolvida pelo reino antigo em oposição a outros reinos menores, um total de 20 monarquias que criaram a Aliança Anciã, que incluía famílias como Nefertari e a Don Quixote. E nessa guerra, a Aliança teria ganhado e derrubado o reino antigo, e então fundado o governo mundial, com a realeza de cada reino sendo convidada para viver na terra de Mari-Geoise, se tornando nobres mundiais, que conhecemos hoje como dragões celestiais. Essa oferta, porém, que foi recusada pela família Nefertari, fazendo-os manterem até hoje o controle de Alabasta. Inclusive, o motivo disso sendo um pouco desconhecido por nós, mas temos suposições, visto que a família Nefertari, se ela realmente fosse um aliado fiel ao governo mundial, qual seria o motivo deles terem um poneglyph detalhando sobre a localização de Pluton no seu reino? Esse poneglyph, escrito pela família Kozuki, que seria aliado do antigo reino. A chance do reino de Alabasta ter alguma ligação de amizade com o antigo reino, por isso é muito grande. Até porque eles provavelmente entregariam esse poneglyph ao governo mundial, já que até hoje os mesmos estavam à procura de Pluton, como vimos com a CP9 indo atrás de Pluton lá em Water 7. Outro aliado que podemos citar é Shandora, visto que também receberam um poneglyph com a localização da antiga arma Poseidon. Essa pedra que estava na cidade dourada de Shandora, que foi aparentemente desabada durante a guerra. Porém, seus habitantes ainda protegem a cidade mesmo 800 anos depois da guerra, mesmo depois eles terem ido para Skypiea. O Grande Reino também não é o único nome conhecido do século perdido, visto que conhecemos duas entidades daquele período, a primeira sendo conhecida como Joy Boy, que sabemos pouco, mas temos ideias de que sua existência estava ligada a Poseidon, que infelizmente havia uma promessa entre as duas partes, e Joy Boy não pôde cumprir a mesma para com os residentes da Ilha dos Homens Peixe, por motivos que ainda não conhecemos, só que tem algo ligado com a construção gigante que é o barco Noé. E também a ideia de migrar a moradia dos Homens-Peixe para a superfície. Porém, temos um ponto que nos foi dito, agora em um ano, que Joy Boy não está ligado só à Ilha dos Homens-Peixe, mas também com algo que está ligado ao nome da obra. Joy Boy foi o homem que deixou-nos o tesouro One Piece em Log Tale. Uma vez também que os piratas Roger, após descobrirem toda a história do mundo, simplesmente riram, por algum motivo que nós não sabemos até agora. Poderia estar relacionado àquela teoria que eu mencionei mais cedo no vídeo que diz que o One Piece está em Enies Lobby, e que o Roger, após descobrir tudo isso, só iria rir, já que tudo estava bem debaixo do seu nariz esse tempo todo. O único problema foi que eles não podiam fazer nada com a informação que obtiveram, pelo menos não naquela época ainda, como quando Rayleigh disse para Robin: "Não se precipite, dê um passo de cada vez. Parece que nós e os de Ohara fomos muito apressados. Mesmo se ele contasse tudo agora, não há nada que vocês pudessem fazer a respeito. Você verá tudo um dia e a resposta que chegar pode ser bem diferente da nossa." Isso é até meio triste, vendo que toda a jornada de Roger na verdade não serviu de tanta coisa, já que mesmo o Rei dos Piratas não podia fazer nada a respeito, a não ser, é claro, pelo seu grande ato de ter iniciado a Grande Era dos Piratas, se entregando aos marinheiros e chamando a atenção para o século perdido por trás de um suposto tesouro. Isso se liga também com os indivíduos D, já que de alguma maneira eles estão ligados diretamente por algum motivo com o século perdido por conta de sua vontade herdada, podendo até mesmo ser descendentes do povo do Antigo Reino. Mas sobre esse povo também temos alguma coisa muito especial, em meio às últimas palavras do Barba Branca. Você pode até cortar suas linhagens, mas suas chamas nunca serão extintas. Foi transmitido assim desde os tempos antigos. Algum dia surgirá um que desafiará o mundo e enfrentará séculos de história. Você e o governo mundial temem a grande guerra que um dia virá para este mundo. Não estou interessado no tesouro, mas quando for encontrado, o mundo inteiro ficará de cabeça para baixo. E alguém o encontrará. Esse dia chegará. O One Piece existe. Isso é tudo muito incrível e nos conecta um pouco com o século perdido. Não só nos diz como chegamos até o momento atual, mas também de que irá ditar como o futuro vai prosseguir, e de como a guerra irá ruir quando as informações do passado, a verdade, forem descobertas. Voltando agora também de quando eu falei que havia duas figuras no século perdido, uma sendo Joy Boy, nós temos também Kozuki Toki, a esposa de Oden,
que foi capaz de chegar até os tempos mais modernos com os poderes do seu fruto, a Toki Toki no Mi. Ela era uma habitante direta do século perdido, tendo nascido há 830 anos atrás, com a única missão de visitar o Wano. Nós, porém, não temos noção de quanto que ela tinha noção dos fatos do século perdido, se ela sabia tanto quanto Oden, ou por exemplo, até mais. Tudo isso se ligando de formas incríveis e nos mostrando a capacidade de Oda de escrever uma história tão profunda em meio a tantos capítulos e informações diferentes. Estes que podemos ver que despertam sempre a curiosidade das novas gerações, do mundo de One Piece, para aprender e descobrir as coisas do passado, já que como o Professor Clover disse, o passado pertence a toda a humanidade. Ninguém tem o poder de suprimir o desejo de aprender sobre uma história que ainda não é conhecida. E isso é tudo que sabemos sobre o século perdido. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Espero que tenha curtido esse amontoado de coisas que eu trouxe aqui pra vocês e me digam, por favor, o que acharam disso tudo. Eu tô ficando por aqui e falou!